Estamos gravando mais um podcast de aulas da Revista de Adultos, lição de número 8 da Escola Dominical. Esta gravação de aulas corresponde ao Departamento de Educação e Ensino da Igreja Assembleia de Deus no Rio Grande do Norte, o DENEC, que é coordenado pelo pastor Reinaldo Odílio. A IADERNE, Assembleia de Deus no Rio Grande do Norte, é presidida pelo pastor Martim Alves. A nossa equipe 2 é formada pelo pastor Reinaldo, presidente da Assembleia de Deus em Parnamirim, por mim, evangelista Assis Irineu, superintendente da Escola Dominical do Templo Sede, e pelo pastor Elias, também professor da Escola Dominical e professor da ETAP da nossa igreja no Templo Sede. Desta feita, estaremos apenas eu e o pastor Elias tecendo este comentário, em razão de nosso pastor ter adoecido e não ter conseguido participar deste podcast neste momento. Então, por motivo de força maior, nós estamos gravando de urgência, apenas nós dois. A lição de número 8 da nossa revista da EBD, no segundo trimestre, tem como título a importância da paternidade na vida dos filhos e, como texto áureo, Efésios 6:4, que diz: "E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e demonstração do Senhor." A verdade prática diz: quando o padrão divino para a criação de filhos é negligenciado, as consequências são terríveis para a família cristã. E os objetivos da lição são 3. Aqui na nossa revista, o primeiro objetivo é apresentar o conceito de paternidade segundo a Bíblia. O segundo é apontar os tipos de paternidade que são prejudiciais para a família. E o terceiro é destacar a importância e o valor da paternidade responsável na formação espiritual e moral dos filhos. Neste momento, já passo ao comentário para o nosso pastor Elias, que vai tecer suas considerações e já iniciar o comentário, abordando, inclusive, o tópico primeiro da nossa lição. Quero saudar a todos com a paz do Senhor, pastor Assis Irineu. Queremos, neste momento, iniciar a introdução da nossa lição, onde nós falaremos basicamente sobre problemas familiares, né? A ausência da paternidade ou quando o pai deixa de tomar decisões que lhe é cabível e os prejuízos que isso traz para a família. É interessante que aqui na introdução da lição ele fala que focaremos em 2 famílias que tiveram problema na formação de seus filhos. Na família de Eli, seus filhos Ofni e Finéias, sobre a conduta negligente, né, do seu pai, tornaram-se profanos no exercício do sacerdote. A família de Samuel, ele vai falar seus filhos, Joel e Abias, tornaram-se avarentos e gananciosos. É interessante que, é claro que, olhando a própria história de Samuel, a gente vai entender que, mesmo num contexto deturpado, como era o caso de Ofni e Finéias, mesmo com as omissões do sacerdote Eli na criação dos seus filhos, mesmo assim, é possível ainda assim se ter integridade. E quando a gente fala sobre isso, a gente vai parar para pensar numa questão que Deus jamais tirou do homem, que é a questão do livre-arbítrio. Então, onde o homem tem livre-arbítrio, mesmo num ambiente pecaminoso, de ainda manter uma vida de santidade. Samuel, ele foi filho de alguém que não podia ter filhos, né? A história de Ana é extremamente conhecida e por esses dias está sendo extremamente pregada, justamente por causa dessa influência da lição, essa lição que tem sido maravilhosa, mas nós vemos que quando Deus concede aquele filho, ela faz um voto. O voto era que aquele filho, se fosse concedido por Deus, ele seria entregue na casa do Senhor. E assim ele é criado ali na casa do Senhor. E nós vamos ver aqui no número 1 da lição, falando da paternidade dentro da família, e aí os professores de escola bíblica devem apontar exemplos positivos e negativos de pais. Nós sabemos que hoje a criação dos filhos está extremamente terceirizada para a mãe. É claro que a mãe acaba, em muitos casos, ou na maioria das famílias mais tradicionais, estando
mais tempo com os filhos, quando ela não trabalha fora, quando ela acaba se dedicando mais aos filhos. Mas hoje em dia também nós vemos modelos familiares em que o pai e a mãe trabalham fora e cabe aos dois essa questão da criação. Então, aqui ele fala na primeira família, então fala após a queda do primeiro casal criado, que foi Adão e Eva, e gerou 2 filhos, formando assim a primeira família. No princípio da humanidade, a figura do pai definia-se como líder dentro do lar. E isso nós precisamos destacar para os nossos alunos. Eu tive um aluno aqui na escola, um professor da Escola Bíblica Dominical, onde essa lição foi ministrada, e o professor dizia assim, é melhor que nós façamos o nosso melhor na criação dos filhos. E se a gente vier a sentir um sentimento, seja de tristeza, por vê-lo que não seguiu todas as nossas orientações, do que um sentimento de remorso por perceber que a nossa omissão levou os nossos filhos a práticas que nós condenamos à luz da Bíblia. Então, ele falava sobre isso. A necessidade, aí entra a questão do nosso pastor Elinaldo, que está sempre, o tempo todo, orientando a igreja à leitura da Bíblia, orientando a igreja ao culto doméstico. Então, essa participação dos pais é extremamente importante. Nós estamos numa sociedade e que nós observamos que a educação está totalmente terceirizada. Quando a gente entrega o nosso filho, até mesmo para aprender a ler e a escrever, geralmente a gente quer entregá-lo e recebê-lo pronto. Então, esse modelo de educação que nós estamos vendo hoje também está refletido na igreja, em que muitas pessoas têm terceirizado totalmente a classe infantil, a escola bíblica dominical, ao culto de doutrina, aos cultos normais, à educação dos seus filhos. E quando, na verdade, essa omissão dos pais em assumir uma postura mais proativa traz prejuízo. Então, a gente observa que a figura do homem aí no lar era a de um líder, responsável por prover. Há 2 coisas que o homem jamais deve deixar de ser no seu lar, é provedor e protetor. E são 2 coisas que estão intrínsecas na função do homem dentro do relacionamento marido e mulher, no relacionamento do lar. E cuidar da segurança da sua família. Então, pode ver que o pastor Elianai Cabral, ele destaca a questão da provisão e a questão da proteção como algo essencial, como funções que cabem ao homem. E o papel da mulher era o de cuidar dos filhos, da casa, ser ajudadora. Esse termo ajudadora, ou adjuntora, eu achei bastante interessante, pastor Assis, um comentarista comentando sobre o termo adjuntora, dizendo, não é aquela que está abaixo, não é aquela que está com a relação direta de subordinação, mas é aquela pessoa que completa os espaços vazios que existem na minha liderança. Então, o termo adjuntor aí, aquela pessoa que completa os espaços, as lacunas que existem na minha liderança. E entendendo isso, a gente observa que em muitas igrejas é muito bem sucedido pastores que têm uma esposa extremamente ativa na obra do Senhor, que não tenta de forma nenhuma assumir o lugar dele, mas ela sempre é alguém que completa os espaços vazios. Se no planejamento faltou algo, ela lembra. Se na organização faltou algo, ela conduz. Então, ela acaba completando isso e entendendo esse papel de ajudadora da mulher, enquanto ele era o líder, e como líder, a pessoa pensa assim, é o manda-chuva. Não, é o responsável. Isso também é um peso muito grande. Quando a gente vai casar, eu, pelo menos no dia que me casei, eu nitidamente trouxe à minha memória que, a partir dali, a responsabilidade de prover sobre a vida da minha esposa era totalmente minha. Então, aí ele fala assim, no caso de alguns sacerdotes, o exercício sacerdotal passava a ser mais importante do que a criação dos filhos. Eli e Samuel, a despeito da vida ilibada perante Deus e o povo, foram displicentes com a própria família. Então, quando o sacerdote se dedica demais
a atividade, a um ponto de começar a negligenciar a família, não ter tempo para a sua família, vai trazer prejuízos que são incalculáveis na sua vida pessoal e vai chegar uma hora em que ele vai exercer o ministério de forma em que ele não vai ter idoneidade para falar sobre muitos assuntos, porque na sua própria família vai se observar que ele não cuida como ele prega que os outros devem cuidar. Então, a gente observa isso aí. Eu contei o exemplo na minha sala de aula durante a lição última que eu lecionei aqui em Parnamirim, que lá no Rio Grande do Sul tinha culto todos os dias na igreja. A Igreja Assembleia de Deus lá no Rio Grande do Sul, o pastor tinha condição de determinar 3 cultos por semana em qualquer dia. Então, como era uma cidade razoavelmente grande, então tinha culto todos os dias em alguma congregação. E eu era convidado para pregar em várias congregações, de maneira que tinha agenda para todo dia. E aí chegou um ponto que a minha esposa pegou e me convidou e disse assim: olha, meu filho, prega aqui em casa, na sala para nós, monta uma agenda para nós. Ou seja, ela me trouxe de uma forma mansa, humilde, a necessidade que eu tinha de parar e me voltar para a minha família para poder ter um ambiente saudável. A partir daquele dia, com a brincadeira que ela fez, que ela falou em tom de brincadeira, eu passei a reservar agendas semanais para estar com a minha família, independente dos trabalhos, tinha que parar, não só existia eu, e a gente precisa entender isso, para parar e estar com eles para poder ter uma vida saudável. E aqui o segundo tópico, subtópico do tópico 1, fala da falta de autoridade no lar. Então, o sacerdote Eli e Samuel eram homens, vejam bem, que exercia autoridade no serviço sacerdotal. É falta de autoridade? Não é falta de autoridade. É quando eu mudo a minha prioridade. Quando a gente observa o versículo que diz: ensina a criança no caminho que deve andar, e quando crescer não se desviará dele, é diferente dizer no caminho que deve andar e dizer o caminho que deve andar. Porque quando eu aponto somente o caminho que deve andar, eu aponto uma direção, mas a criança vai seguir sozinho. Quando eu digo no caminho que deve andar, eu estou orientando aquela criança dizendo: olha, eu vou contigo pelo percurso e ao passo que você for tendo dificuldade, eu vou te orientando para que você possa ir crescendo. Então, é muito diferente entre dizer no caminho e o caminho. Quando alguém chega e para você e diz onde é a feira livre aqui da cidade, você aponta uma direção, você apontou o caminho. Se você foi lá e montou numa moto, num carro e guiou aquela pessoa até o lugar, aí foi diferente. Aí você andou com ele no caminho. Então, eles, embora fossem extremamente cuidadosos no seu ministério, eles estavam sendo descuidados com relação à autoridade no lar. No contexto atual, a história se repete. Muitos obreiros cuidam bem das coisas espirituais e provêm às suas famílias, mas falham com as suas responsabilidades a respeito da criação dos filhos. Então, quando a gente observa isso, vai ver diversos aspectos negativos. Eu já observei em algumas famílias, e é comum, de pessoas que não priorizam tempo para a sua família, elas vão acabar pecando em vários aspectos. Quando eu não priorizo tempo para a minha família, eu não tenho hábito de culto doméstico. Quando eu não priorizo tempo para a minha família, eu não tenho tempo de leitura. Quando eu não tenho tempo para a minha família, eu não tenho tempo para ficar com meus filhos e orientá-los. Então, isso tudo vai pesar no futuro, quando eles precisam crescer de forma saudável. Então, nós precisamos atentar para isso aí. E a gente, olhando para ainda nesse tópico, queridos, que fala trazendo para os nossos dias atuais, e os professores devem empregar isso aí, é preciso trazer a questão do equilíbrio. Então, veja bem que aqui ele fala assim, infelizmente, somente seus pais não percebiam que os seus filhos apresentavam problemas de ordem moral e espiritual. Os velhos sacerdotes exerciam autoridade em todo Israel, mas não exerciam autoridade dentro de casa porque os filhos os enganavam. Então, nós observamos isso, e até nessa falha moral, eu acho interessante que Samuel era um filho que não era filho do sacerdote Eli, mas ele foi criado aos pés do sacerdote e teve condutas totalmente diferentes
dos filhos sanguíneos do sacerdote. Talvez até no meio daquela criação ele se preocupou mais em corrigir os detalhes que havia pecado com os seus filhos. É possível, embora a Bíblia não afirme isso, e muitas vezes a gente observa que tem pessoas que são muito mais cuidadosos com os de fora do que com os de casa. E no tópico, o subtópico número 3, fala dos problemas de uma paternidade ausente. E eu já conheci pessoas, principalmente na minha profissão, como militar, eu observo pessoas que têm o hábito, por estarem muito em operações, estarem muito fora, de às vezes negligenciarem. Eu achei muito bonito, numa determinada família que eu pude conviver com eles, que o militar, ao retornar das operações que ele ia, ele dizia assim: eu procuro estar integralmente com a minha família. Não é só tempo quantitativo, porque às vezes eu estou a semana toda em casa e não estou com a minha família. É tempo qualitativo. Então, ele dizia, quando eu volto para casa, eu sempre tenho agendas e mais agendas com meus filhos. E eu observo até hoje nas fotos que acompanho, nos vídeos e nas conversas que tenho com ele, que ele ainda é extremamente voltado para os seus filhos em todas as fases. Então, a gente observa essa questão e o professor deve destacar aí na sua lição o tempo qualitativo e não só quantitativo. Você pode dar aula da escola bíblica dominical sem conteúdo, passar um tempão lecionando e não ter quase nada ensinado para os seus alunos. Então, na vida das famílias, nós vemos que os pais são responsáveis pela formação moral e pela formação espiritual dos filhos. Então, eles vão se espelhar nele. O modo como os filhos são educados se revela nos seus padrões de comportamento quando se tornam adultos. Então, desde a conduta dos pais entre si, desde as condutas espirituais, nós vemos que existem pais que, por exemplo, eles pedem para o filho ir lá na porta e dizer para alguém que ele não está em casa porque ele não quer atender. Olha aí, ele está gerando um grande prejuízo ensinando o seu filho a mentir. O padrão moral que ele vai aprender é esse. Então, nós vemos que especialistas atestam que a presença da figura paterna é muito importante para o desenvolvimento do indivíduo. Elas oferecem uma espécie de sustentáculo afetivo. Então, é extremamente importante a figura paterna no lar. Nesse sentido, a ausência da figura do pai é um problema grave na família. Então, percebam isso, queridos. Eu quero concluir esse tópico falando que, para que o seu filho ele se espelhe em você, principalmente no caso de filhos homens, que os meninos vão se espelhar na nossa conduta. A nossa conduta, como o nosso padrão de tratamento com a esposa, vai refletir nele. A filha também. Ela vai olhar para nós e vai ter aquilo como um padrão de comportamento. Ela vai aceitar até ali. Ela vai aceitar a partir dali. Então, nós precisamos levar isso em conta. E ele fala aqui que o pai cristão é uma referência de segurança para eles. Os filhos vão olhar o pai cristão como uma referência de segurança, referência de equilíbrio, referência de prioridade, as emoções e o estabelecimento de prioridades para a vida vão ser espelhados nele. A gente não tem como criar filhos em que a gente estimule-os para ir à casa do Senhor se a gente mesmo não vai. Então, eles vão sempre se espelhar em nós. Pode ser que seja diferente, ele cresça sozinho? Pode. Tem lares de pais que não são crentes que os filhos são assíduos. Mas é muito mais fácil se ele olhar na gente e vir na gente um referencial. Então, queridos, essa é a minha participação aqui no tópico de número 1, e ele conclui na sinopse dizendo que a paternidade é uma função que proporciona um sustentáculo afetivo importante para o desenvolvimento da criança. Pastor Assis. Muito bem, pastor Elias. Então, nós vimos aí, seu comentário está primeiro, tratando do tópico a paternidade dentro da família, e esse estudo de duas famílias, família de Eli, que foi um pai relapso, e também de Samuel, que apesar de um grande homem de Deus, também
o comentarista deduz que ele se descuidou na educação dos filhos, a ponto que os filhos de Eli deram trabalho e os filhos de Samuel também. No tópico 2, aqui se fala de paternidade, de tipos de paternidade extremista. E no tópico 2, nós temos 3 subtópicos tratando sobre este assunto. Quais são os tipos de paternidade extremista? Primeiro vai tratar, no número 1, da autoridade, da paternidade autoritária, em que o pai autoritário trata os filhos como se fossem elementos neutros, sem sentimentos, sem memória e sem vontade. Ou seja, é aquele tipo de paternidade que tão somente dá ordens, e aí os filhos obedecem por medo, culpa, remorso e rancor. E ele mostra que este tipo de paternidade causa um estrago muito grande, tem causado muitos problemas na vida de muita gente. O outro tipo é a paternidade permissiva, quando o pai não se importa com os princípios bíblicos e deixa à mercê dos filhos a liberdade para decidirem sobre o que quiserem. E também, neste caso, o fim calamitoso. Dá a sensação para os filhos, o comentarista registra aqui, de que eles não são amados, até porque o pai permite tudo, os filhos ficam sem correção, e aí cometem muitos erros, porque não tem a devida correção. Nisso aqui nós vemos como foi que Eli lidou com os filhos. Ofni e Finéias, filhos do sacerdote Eli, cometeram graves pecados diante do Senhor. Eles se juntavam com bandos de mulheres, tinham relações sexuais com várias mulheres que se ajuntavam junto ao templo. Eles cometiam pecado de sacrilégio, desrespeitando as ofertas que eram oferecidas, que eram apresentadas no altar. Eles não respeitavam o rito correto e tiravam porções que deveriam primeiro ter sido apresentadas diante do altar. E cometendo pecados de sacrilégio, desprezando as ofertas do Senhor, cometendo pecados de fornicação com bandos de mulheres que se amontoavam junto ao tabernáculo. Aqueles filhos de Eli incorreram em pecados tão graves que tiveram a severa punição de Deus, sendo mortos durante uma guerra contra os filisteus. Eli, quando soube das infrações deles, até conversou com eles, aconselhou-os, mas não tomou nenhuma providência na qualidade de sumo sacerdote. Deveria tê-los removido do sacerdócio. E assim os seus filhos serem culpados. Não. Deu um conselho breve, simples, relapso, e eles não levaram em conta. Eles continuaram cometendo os mesmos pecados sem ouvir os conselhos de Eli, porque a providência ali era uma providência enérgica de remoção do sacerdócio, e não de uma simples demonstração. Diz aqui no tópico 3 que Eli criou filhos que se tornaram profanos. Eles são chamados de filhos de Belial. O autor diz que é um termo um pouco obscuro, mas o hebraico tem na palavra Belial o prefixo bel e o sufixo ial, que pode significar sem proveito, imprestável, inútil. Ou seja, eram pessoas de uma conduta reprovável, por aqueles comportamentos extremistas que eles haviam demonstrado. No tópico 3, o comentarista aborda sobre o fracasso de 2 pais relapsos com os filhos, mostrando que ambos foram omissos com os filhos. Eli, que morreu com 98 anos, teve um juizado de 40 anos. O sacerdócio de Eli foi muito maior porque o sacerdote começava a operar como sacerdote aos 30 anos. Aos 20 ele entrava para ser educado, tinha cerca de uns 10 anos de treinamento, e aos 30 anos de idade ele começava a atividade sacerdotal propriamente dito. Logo, se Eli morreu aos 98 anos, ele teve aí 68 anos de ministério, um ministério longo demais, né? E durante algum tempo ele foi sumo sacerdote. Ele acumulava a função de juiz de Israel. Eli é o 14º juiz da Bíblia, do período dos juízes. O livro dos juízes traz 13 juízes relacionados.
Aí, depois disso, no livro do 1 Samuel, nós temos mais 2 juízes que são daquele período ainda, mas não relatados no livro dos juízes. O primeiro é Eli e o seu sucessor é Samuel. E nesse caso, Eli foi relapso, não porque não chegou a conversar com os filhos, mas porque não tomou nenhuma providência quando ele soube dos pecados que os filhos cometiam. Nisso ele foi relapso. No caso de Samuel, Samuel não era, os filhos de Samuel não eram sacerdotes. Samuel colocou os 2 filhos, Joel e Abias, como juízes, mas juízes provisórios, juízes de uma cidade, da cidade de Berseba, de seus distritos, e não como juiz no caráter de Samuel, que era um juiz a nível nacional, era um juiz a um nível regional muito amplo, assim como Eli. Os filhos de Samuel eram juízes em Berseba. Eles não tinham uma jurisdição onde Samuel tinha. Samuel tinha uma jurisdição na região de Efraim, pegando próximo à região de Benjamim, a tribo de Benjamim. Berseba ficava a 100 quilômetros de distância para o circuito de Samuel. 100 quilômetros. Ficava lá em Judá, localizado dentro da tribo de Simeão, que ficava dentro de Judá. Então, já era ao sul, bem mais distante. Nesse caso, os filhos de Samuel também fraquejaram, foram juízes que pegavam suborno das pessoas, mas Samuel estava muito distante deles. Enquanto que os filhos de Eli estavam cometendo pecados nas barbas do pai, lá no santuário, no próprio tabernáculo onde Eli servia. Era diferente de Samuel, os filhos estavam a 100 quilômetros de distância. Samuel pode ter falhado durante a educação deles? Pode. Agora a Bíblia dá detalhes quanto a isso. A Bíblia mostra que pessoas com livre-arbítrio, num ofício, vivendo bem distante do pai, tiveram conduta diferente de Samuel. E aí há uma diferença. Deus, por exemplo, fala contra Eli no capítulo 4 e no capítulo 3 de 1 Samuel. Mas em momento algum da Bíblia existe uma repreensão a Samuel na Bíblia declarada por sua paternidade. Pelo contrário, nós encontramos Samuel sendo elogiado no livro dos profetas como uma das autoridades de maior intercessão. Nós encontramos especialmente Jeremias no capítulo 14, no capítulo 15, especialmente no capítulo 14, Samuel, juntamente com Moisés, e sendo relatado como um dos homens de grande intercessão, como um exemplo. Samuel ficou como profeta exemplar. Por que Deus trata diferente? Porque, ainda que possivelmente ele tenha tido algumas falhas na criação dos filhos, Samuel não teve a mesma postura que Eli. Não teve. A postura dele foi bem diferente. Eli deveria ter removido os filhos do cargo. Samuel, quando ele tomou conhecimento que os filhos erravam, ele orou ao Senhor, Deus deu a direção, e ele então constituiu um rei para todo Israel. Postura bem diferente. Ele não foi passar a mão na cabeça dos filhos. Ele tomou uma providência naquilo que o povo pedia, orando ao Senhor e buscando a direção. Então, aqui no número 2 fala da isenção de responsabilidade de Eli e Samuel para com seus filhos. E aí, ele diz que sem que esses sacerdotes exercessem autoridade em casa, seus filhos se tornaram vulneráveis, frágeis e propensos às fraquezas da carne. Deus espera que os líderes de igreja, na atualidade, exerçam sua liderança em casa. É verdade. Mas, como eu já expliquei aos irmãos, há uma postura diferente, ao estudarmos a Bíblia, entre Eli e Samuel. Não estou aqui dizendo que Samuel não tenha tido algo de relapso, mas a maneira como a Bíblia trata os dois, descreve a postura dos dois, é diferente. Mesmo que ele tenha falhado, quando ele soube dos pecados dos filhos, ele não teve o mesmo tratamento que Eli teve. Por isso, o desfecho para Samuel é bem diferente de Eli. Então, encerrando, eu abreviei aqui os comentários, pastor Elias, pois nosso tempo já está se exaurindo, então resolvi fazer um comentário assim abreviado, mas tem um subtópico 3, número 3, tratamento inadequado. Gostaria que o senhor encerrasse
pois nosso tempo já tem corrido. Nós temos pouco tempo para encerrar e deixar essa conclusão com o senhor, fazendo a conclusão deste subtópico 3 e também a oração final encerrando o nosso podcast. Meus queridos, é interessante que aqui o nosso comentarista vai citar o texto de 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 4, em que fala sobre que governe bem a sua casa e que tenha os seus filhos em sujeição. Então, é interessante o professor colocar isso aí na sua sala de aula, mostrando que, quando fala das qualidades de um obreiro, tanto do presbítero ou do bispo, né, como do diácono, é colocado isso aí como uma baliza para a vida dele, que ele cuide bem, que governe bem a sua própria casa. É interessante que esse tópico, quando fala de fracasso, ele traz a questão da omissão para com os filhos. Então, a mesma coisa que o meu professor de escola bíblica dominical dizia aqui na Assembleia de Deus de Parnamirim, ele dizia assim: nós temos que empregar o nosso melhor na criação dos filhos, de maneira que ele, tendo livre-arbítrio, se ele vier a fazer algo reprovável, nós possamos ficar tristes até pelo que aconteceu, mas não podemos, de forma alguma, ficar naquele momento com o sentimento de que aquilo aconteceu por causa da nossa omissão. Então, a gente tem que entender que fizemos o melhor. É interessante que o livro de Deuteronômio, capítulo 28, ele traz bênçãos condicionadas à obediência. Imagine aí se isso é para nós uma baliza, que também está no Salmo 128, versículo 1, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, né, que anda nos seus caminhos. Então, imagine aí a responsabilidade maior para o sacerdote. Aí é interessante que o nosso comentarista, para concluir aqui, ele fala da isenção de responsabilidade, que já foi muito bem tratada nos tópicos anteriores, a gente já mesclou isso aqui dentro dos tópicos anteriores, mas aí ele traz do tratamento inadequado. E aí, quando ele fala aqui no subtópico número 3 do tópico 3, é aquela questão dos filhos de pastor. Já viu como eles são mais cobrados? Nós viemos de uma sociedade que as pessoas esperavam dos filhos de pastores uma postura muito, muito dura até por parte de cada um dos irmãos, até numa parte da infância que eles detinham grande inocência, as pessoas tratavam eles com uma dureza muito grande, e o resultado disso é que alguns filhos de pastor, por causa disso até, acabaram se desviando. A igreja tem, por todos os modos, aqui, a igreja tem, por todos os modos, uma responsabilidade, e o pastor Marco Feliciano, pregando sobre isso, lá nos Gideões esse ano, ele falava de não matar pessoas, mas de trazer vida. Então, muitas vezes, essa cobrança exacerbada faz com que muitos até percam o interesse de estar na casa do Senhor. Então, diz assim, não podemos esperar que os filhos de líderes sejam punidos ou beneficiados por causa da sua filiação. Nem punidos, nem beneficiados. Então, o comentarista coloca isso aí, que há uma pressão natural com relação à família do pastor e à sua função. E, na verdade, deveríamos analisar todo mundo com igualdade, porque Deus olha também para nós com extrema igualdade. Então, entretanto, os seus filhos, antes de tudo, são filhos como os outros, crianças, adolescentes, jovens. Então, é preciso repassar isso, porque muitas pessoas esperam uma postura tal, não só dos filhos, mas como dos seus pastores, de uma maneira tal que parece que ele vive numa atmosfera de total santidade e não é passível de erro. Então, a gente precisa entender que existe um princípio da humanidade que é a falibilidade. Alguém no Rio Grande do Sul me apresentou essa palavra e que se traduz em a minha capacidade humana ou a minha propensão humana a falhar em determinadas situações. Então, queridos, Deus abençoe. Essa é uma lição muito rica, muito boa, por sinal. A lição passada, 7, tratou do relacionamento nora e sogra. A lição 8, agora falando da paternidade e das influências da paternidade.
Então, traga isso para a sua sala de aula de forma prática, com exemplos, para que os alunos possam participar, se sentir incluído e, mais do que isso, voltar para casa para praticar aquilo que está sendo proposto. Então, Deus abençoe a todos. Eu quero, nesse momento, passar aqui para o pastor Assis fazer a última consideração final para nós encerrarmos esse podcast. Muito bem, agradeço a todos os irmãos, dou graças a Deus por mais este podcast. E encerrando, nosso pastor Elias fará a oração e dará a bênção apostólica. Senhor Deus e Pai, Todo-Poderoso e Criador do céu e da terra, esse podcast foi gravado, Senhor, para abençoar vidas. Senhor, faz com que ele alcance corações, Pai querido, que possa ser replicado a muitos lugares. Papai querido, que ele possa ajudar a pais que por qualquer motivo estão sendo relapsos ou esqueceram das suas responsabilidades na paternidade, que eles possam ser abençoados e voltem a exercer a autoridade que Deus constituiu sobre ele na família. Papai querido, abençoa cada professor e dá, Senhor, sabedoria do alto, para que eles possam conduzir o ensino na sua sala, Pai querido, de maneira a provocar mudança. Abençoa, Senhor, os professores, abençoa o nosso pastor Alinaldo, pastor Assis, Pai querido, abençoa cada um de nós e toma o primeiro lugar, Pai querido, e faz o sobrenatural, te peço, em nome de Jesus, na vida de cada um, agora e sempre. Amém. Receba a bênção apostólica, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus seja com todo o povo de Deus, e nós dizemos amém. Deus abençoe a todos.